No início do século XX, os Estados Unidos foram devastados pela tuberculose, TB, uma doença mortal e incurável. A infecção bacteriana causa crescimentos dolorosos nos pulmões que dificultam cada vez mais a respiração, resultando em uma morte lenta e difícil. Chamada de peste branca, a doença altamente contagiosa pode dizimar famílias inteiras e, em alguns casos, cidades inteiras. Qualquer coisa, precisava ser feito para contê-la, e rápido. Em 1910, o sanatório Waverly Hills foi fundado em uma colina alta no condado de Jefferson, Kentucky. Um hospital para o tratamento de pacientes com TB, médicos e enfermeiros se esforçavam ao máximo para mantê-lo o mais autossuficiente possível, para limitar o risco de propagação da infecção para a comunidade ao redor. Eles mantinham seus próprios serviços essenciais e os funcionários do hospital não podiam ser transferidos por medo de espalhar a doença. Assim que Waverly Hills abriu, foi inundado por pacientes doentes. O hospital foi reconstruído e ampliado para atender à demanda, incluindo a adição de um pavilhão infantil. Esta ala foi projetada para abrigar crianças com tuberculose, bem como os filhos de pacientes doentes que não tinham ninguém para cuidar deles. O diagnóstico de tuberculose muitas vezes significava morte. Isso foi muito antes da era dos antibióticos. Os médicos não sabiam como tratar a doença. Ar fresco, repouso e nutrição adequada eram considerados os melhores tratamentos. Especialmente o ar fresco. Era tão importante que os pacientes eram frequentemente colocados em pátios abertos ou em frente a janelas abertas, independentemente do clima. O ar fresco era mais importante do que ficar longe da neve. À medida que a doença progredia, medidas mais drásticas eram necessárias. Expor os pulmões do paciente à luz ultravioleta em uma chamada sala de sol era um tratamento comum. Um método alternativo envolvia colocar balões nos pulmões do paciente e inflá-los para estimular a respiração. Havia também o último recurso, como os médicos o chamavam, a remoção cirúrgica de algumas costelas e do tecido muscular circundante para aliviar a pressão sobre os pulmões. Os pacientes raramente sobreviviam. Para casos como esses, as enfermeiras tinham o túnel da morte, uma rampa de 150 metros usada para baixar os corpos do hospital até a base da colina. Ele não era usado apenas por conveniência, ajudava a proteger a saúde mental dos outros pacientes. A visão de tantos corpos saindo pela porta da frente seria devastadora para o moral dos pacientes. Tudo continuou como de costume em Waverly Hills, até seu fechamento em 1961. Novos tratamentos com antibióticos conseguiram fazer o que a exposição aos raios UV e a remoção de partes do corpo não conseguiram, e a tuberculose foi quase completamente erradicada. Infelizmente, para os pacientes de Waverly Hills, muitos deles entravam no hospital pela porta da frente e saíam pelo túnel da morte. Acompanhar a doença deixou a maioria dos registros desorganizados. Então, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram dentro dos muros de Waverly Hills. Especula-se que 63 mil, embora historiadores prefiram um número mais modesto de 8.212 mortes. Após o fechamento do hospital para tuberculosos, Waverly Hills foi reaberto como centro geriátrico Woodhaven. Ninguém prestou muita atenção ao que aconteceu na instituição depois disso, mas talvez devessem. Em 1982, Woodhaven foi fechado pelo Estado devido à negligência com os pacientes. Por 20 anos, Waverly Hills permaneceu vazio. Bem, quase. Apesar do desuso, das paredes em ruínas e do estado cada vez mais decrépito, moradores de rua acorreram a Waverly Hills em busca de um lugar seco para dormir. Também se tornou um ponto de encontro favorito de vândalos e festejeiros em busca de emoção. Foi aí que as histórias começaram. Os avistamentos paranormais em Waverly Hills começaram como sussurros na comunidade do condado de Jefferson. Portas misteriosas batendo, luzes acesas mesmo sem energia no prédio, sons de passos em salas vazias, vozes incorpóreas. Ninguém dava muita atenção aos delírios de delinquentes e moradores de rua, mas as histórias se tornaram tão frequentes que não podiam mais ser ignoradas. Elas até despertaram o interesse da Sociedade de Caçadores de Fantasmas de Louisville, que veio investigar o hospital e trazer seus segredos à luz.
Desde então, o sanatório é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Talvez seja porque você nem precisa entrar no prédio para encontrar algo sinistro. Inúmeras pessoas viram a mesma mulher desesperada e espectral correndo pela entrada principal de Waverly Hills. Testemunhas viram suas mãos e pernas acorrentadas, sangue escorrendo de seus pulsos e tornozelos. Ela grita desesperadamente por ajuda e então desaparece no ar. Será que ela poderia ter sido uma das muitas vítimas de tuberculose que morreram no hospital? Ou uma das residentes torturadas do asilo para idosos que mais parecia uma prisão que se seguiu? Ninguém pode dizer. Uma coisa é certa. A mulher que chora não está sozinha. As aparições espectrais de inúmeras crianças, provavelmente jovens vítimas de tuberculose, ainda vagam pelo hospital. Muitos visitantes ouviram sons de crianças rindo e brincando no telhado do prédio, até mesmo cantando cantigas de roda como "Roda, roda, roda".